Boa noite, pessoal. Pode ir entrando na live. Hoje me atrasei um pouco por aqui. Hoje quem atrasou fui eu. Boa noite, Lucy, Andréa, Suzana. Vou guardar alguns minutinhos aqui, só para dar tempo da galera ir entrando. Aos poucos já vou iniciando. Hoje é a nossa live número 05, nossa live 5 das 6. Semana que vem é a última, sobre reconstrução do ligamento cruzado anterior. Hoje, mais especificamente, eu vou falar sobre... Hoje, mais especificamente, vou falar sobre lesão muscular após a reconstrução do LCA. Galera, podem entrando aí. André, Gabriel. Em breve já começa. Hoje acabei me atrasando um pouco. Não é o comum por aqui. Assim que entrar mais uma ou duas pessoas, já começo. Fala, Vitor. Boa noite. Galera que tá entrando aí, se vocês acharem que esse assunto pode interessar mais alguém, pode enviar também, fiquem à vontade pra gente estar conseguindo compartilhar e levar mais conhecimento ainda às pessoas. Fala, Felipe. Bom, vou começando aqui. E aí, a galera que estiver entrando, podem ir interagindo por aqui. Deixa eu ativar os comentários para não ficar me atrapalhando um pouquinho aqui. Mas a galera que quiser fazer alguma pergunta, tem caixinha de pergunta aqui. Vocês podem ficar à vontade. Galera, live número 5 das 6, então é a penúltima, sobre a nossa saga aqui de ligamento cruzado anterior, nossa saga da mentoria. Se você está nessa live, ainda não está no grupo, acabando a live, corre ali na minha bio e vai em um dos links e entra para a comunidade da mentoria do Clube do LCA, tá bom? Se tem alguém aqui de Araranguá, região, que está assistindo a live, dia 26 de outubro eu vou estar em Araranguá, ministrando o curso Avaliação, Prevenção e Tratamento das Lesões de Joelho, da avaliação até o retorno ao esporte. O Vitor que está assistindo a live aqui está organizando lá na clínica aqui na Santé. O link para inscrição também está no link, está na minha bio do Instagram. Bom, vamos lá. Vamos ao que de fato interessa. Lesão muscular pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. Cara, lesão muscular é um negócio comum no esporte, né? E ela é comum em muitos esportes. Então é um negócio que a gente precisa estar muito atento e saber o mínimo, mas o mínimo, para que a gente consiga reduzir os riscos que essas lesões ocorram. E aí a gente entra em questões de incidência, a gente vai ver as principais lesões musculares. Vamos lá. Lesões de posterior de coxa, lesões de adutores, lesões de reto femoral, lesões de panturrilha. Principalmente que tipo de esportes? Esportes que envolvem corrida, principalmente a corrida em alta velocidade ou sprint, que é uma corrida em mais alta velocidade ainda. Se a gente for para o futebol, por exemplo, o sprint, a gente considera uma corrida acima de 22 km por hora. É bem rápido.
Tem literatura que vai considerar 25, mais rápido ainda. Tem atleta que nem consegue, tem pessoas que nem conseguem correr nessa velocidade. Se correr, provavelmente vão ter algum tipo de lesão. E aí, também esportes que envolvem mudança de direção, porque a aceleração e desaceleração ali o tempo todo vai ocasionando ali um certo estresse, né? Microlesões musculares que, com o passar dos estímulos, vai gerando ali uma sobrecarga que fica mais suscetível a ter um estiramento muscular. E aí a gente pensa, pô, Thiago, mas o que tem a ver isso com reconstrução do LCA? E aí, vou falar de dois casos. Um caso, inclusive, eu já compartilhei lá no clube do LCA, lá no Instagram. Eu peguei um trecho de uma entrevista de um atleta, de um ex-atleta, aliás, que fez a reconstrução do LCA e ficou citando as várias lesões musculares que ele teve depois. E aí, recentemente, eu sou um cara que consome bastante conteúdo relacionado ao futebol, principalmente de atletas e ex-atletas, né, que eu percebo que fizeram alguma diferença no esporte. Recentemente estava vendo uma entrevista do Lucas Leiva, do podcast, um talk show. Lucas Leiva, ex-Grêmio, ex-Liverpool. Eu nem sabia que ele tinha feito reconstrução da LCA, mas ele fez, 2012 para 2013. Aí ele comentou que retornou ao esporte, mais ou menos ali dentro de 9 meses. E o que aconteceu com ele depois? Várias lesões musculares. Inclusive naquele período ele era um atleta cotado para a Copa do Mundo, mas as lesões recorrentes dele não deixaram com que ele performasse a esse nível. E aí a gente começa a ver uma associação. Uma associação pode ter uma causa ou não. Quando uma lesão vem secundária a outra, a gente pode relacionar com alguma causa. A gente começa a refletir um pouquinho. Qual é o tipo de lesão mais comum quando a gente pensa em futebol, principalmente? Né? Lesões musculares, principalmente musculares de posteriores de coxa, dos isquios tibiais. E quem é que faz parte dos isquios tibiais? São 3 músculos: bíceps femoral, semimembranoso, semitendíneo. E aí um desses que eu citei, a gente já falou sobre tipos de enxerto em uma das lives. Já falei isso em alguma das aulas que estão no YouTube também. Bom, eu citei um músculo aqui que é comum ser utilizado como um tipo de enxerto nas reconstruções da LCA, né? Que é o enxerto através do tendão do semitendíneo. Olha só, retira o semitendíneo, consequentemente depois é comum ter lesões musculares de posterior de coxa. Acho que faz algum sentido. Não só acho, como a gente vê estudos que verificam isso, né? E aí o que esses estudos geralmente verificam? Verificam a questão relacionada à força, que é um componente importantíssimo no que diz respeito à prevenção de lesões musculares. Verificam componentes relacionados à hipertrofia, que tem ali uma certa correlação com força, a gente pode questionar isso ou não, mas tem uma diferença de trofismo na musculatura. E a gente verifica às vezes uma diferença de ativação muscular. Interessante. 3 componentes, 3 variáveis, aliás, que costumam ser avaliadas nos estudos para verificar a diferença nesses indivíduos. E o que eles percebem? Se a gente retira o tendão semitendíneo, aquele músculo vai ter uma dificuldade grande de fazer o quê? De ter hipertrofia, de ter ativação muscular e de produzir força. Talvez, de uma maneira geral, você até consiga produzir força em posteriores de coxa. Por quê? São 3 músculos. Gente, estou hoje... O nariz aqui tá um pouco congestionado. Eu, quando saio do banho, às vezes fico um pouco assim. Então, volta e meia eu vou dar uma fungada aqui na live. Mas vamos lá. Posteriores de coxa. Como eu já citei, a gente tem 3 músculos. Se um não está fazendo muito bem a ação dele, esses 2 aqui vão se virar para produzir força. Até porque você está fortalecendo. Você está ativando aquelas musculaturas ali. Mas esse cara aqui está com dificuldade, o semitendíneo. O que começa a acontecer com uma supercompensação? Mais ativação, mais hipertrofia, semimembranoso, de bíceps femoral. Então, quando a gente verifica estudos, né, que
que analisam os indivíduos pós-reconstrução do LCA e eles comparam ali com os indivíduos sem reconstrução ou com o lado contralateral, o lado não operado, que eles percebem, olha, esse aqui é o reconstrução do LCA, esse aqui é o indivíduo normal, sem reconstrução ou lado não operado. Olha, o semitendino aqui tem uma ativação menor. Opa, mas esse cara aqui, o que ele tem a mais? Tem mais bíceps femoral e às vezes tem mais semimembranoso também. O que acontece? Supercompensação. Esses dois músculos supercompensados acabam fazendo mais força, precisando ter mais força, e muitas vezes esse esforço exagerado, esse desequilíbrio entre os três músculos, faz com que a gente tenha uma suscetibilidade maior às lesões musculares. Ok, estou falando de questão anatômica, né, da morfologia que a gente muda através da presença da ausência de parte do tendão por conta do enxerto, mas tem outro componente, que é o componente, a carga. Respeitar a carga do indivíduo. E aí que eu falo de retorno ao esporte sempre de forma progressiva, ou seja, sempre de maneira gradual. Se a gente não der o estímulo lá no início, em posteriores de coxa, com uma boa ativação muscular, vai chegar lá no final, esse cara dificilmente a gente vai conseguir ter uma diferença interessante para conseguir potencializar mais. Então, desde o início, a gente precisa buscar estratégias para quê? Para fortalecer mais posterior de coxa, principalmente aquela zona, aquela área que houve retirado do enxerto, principalmente essa zona mais medial que vai lá para o semitendíneo. Por quê? Porque a gente esquece, foca muito em quadríceps, foca muito em extensão de joelho, e o restante às vezes é esquecido. Galera, quem estiver entrando aí, fiquem à vontade na live. Espero que vocês estejam gostando. Vou dando continuidade aqui. E aí a gente começa a pensar, poxa, o que a gente pode fazer para reduzir as chances dessa diferença ocorrer, dessa supercompensação? Vamos lá. A partir disso a gente começa a pensar o quê? Olha, não tem só diferença de ativação, não tem só inibição no quadríceps, tem inibição também de semitendíneo, de posteriores de coxa. Como que a gente vai atuar sobre? A gente pode fazer o quê? Eletroestimulação. Eletroestimulação focada naquela região, naquele filete da musculatura semitendíneo. Por que não? Vejo quase ninguém fazendo, cara. Quase ninguém fazendo. Por que não? Quer ver outro ponto interessante? Às vezes a gente esquece, mas eu não esqueço. Trabalhei dentro do contexto do futebol e a prevenção de lesões de posteriores ela é fundamental. Isquios tibiais, isquio e tíbia, músculo biarticular. A galera só trabalha a flexão de joelho. É só flexão de joelho. Que isso, gente? Por que não extensão do quadril? Por que não, enquanto a gente está um pouco mais limitado com flexores de joelho, dar um estímulo maior em extensão do quadril? A gente precisa trabalhar de forma biarticular para um músculo biarticular. Exija o máximo possível dessa musculatura. A gente só vai exigir o máximo, a gente só vai ter uma capacidade de produção de força com uma maior qualidade se a gente trabalhar todos os componentes dela. E aí, claro, a gente vai respeitar algumas fases, mas depois dá estímulo, faz uma periodização adequada, pensando no contexto geral dessa musculatura. É um músculo biarticular, precisa ter estímulos biarticulares. Tá? Ponto importante, né? Já falei de critérios para alta aqui. E um dos critérios para alta é a razão IQ, acima de 60%. Razão IQ normal. Tá? O que é a razão IQ? Ou proporção IQ, ou razão agonista antagonista de joelho. É a proporção de força de isquios tibiais sobre quadríceps. Faz lá o exame isocinético, posteriores de coxa, extensores de joelho, quadríceps,
Divide esses valores. Quanto que deu? O ideal é que dê pelo menos 60%. E veja só, estou falando de razão IQ geral. Quando eu vou para razão IQ funcional, o que é razão IQ funcional? É um pouco diferente. Eu vou pegar os mesmos músculos, só que agora eu vou dividir. Razão IQ funcional é como se eu fosse dar um chute. Ó, dei um chute. O que eu estou fazendo? Estou fazendo fase excêntrica de isquiotibiais. Imagina que eu estou sentado. Esse aqui é o meu joelho, quadríceps, posterior de coxa. Razão IQ funcional. Bruno Baroni pesquisa bastante sobre isso. Se vocês quiserem buscar artigos, pesquisem pelo Baroni e colaboradores. Tá? Excelente pesquisador do Rio Grande do Sul, pesquisa muito sobre avaliação biomecânica e lesões musculares. Ó, estou fazendo o quê? Excêntrica de posterior de coxa, concêntrica de quadríceps. Então eu divido a fase excêntrica de posterior de coxa pela concêntrica de quadríceps. Eu vou chegar na razão IQ funcional. O que eu espero? 80%. 80%. Ou seja, preciso ter força excêntrica. Esse cara precisa ter estímulo excêntrico durante a reabilitação. Você tem que fazer exercício nórdico com ele. Qualquer indivíduo que pratique esportes, sprint, mudança de direção, tem que fazer exercício nórdico, cara. É um dos exercícios mais simples. Talvez não seja simples de fazer sozinho, porque você precisa de um apoio no calcanhar. Mas é um dos exercícios mais simples e eficazes. A relação custo-benefício dele é excelente. Além disso, o que a gente precisa fazer a mais? Exercícios unilaterais, que deem também estímulo excêntrico, deem um pouco de dificuldade. Eu tenho uma aula no YouTube que é exclusivamente sobre prevenção de lesões musculares de posterior de coxa. Eu tenho lá alguns vídeos de exercícios, tá? Alguns deles são unilaterais. Vocês, depois tiverem tempinho, vão ali na minha bio. Não sei se vocês já acompanham o canal lá no YouTube, mas vão lá na minha bio. O canal está um pouco parado, mas pretendo voltar ainda esse ano a deixar aulas por lá. Aulas e voltar ao Lendo Comigo, que era... Eu li um artigo e postava lá, com as considerações. Para quem não acompanha, vai lá na minha bio. Eu tenho meu site lá, thiagomove.com.br. E aí de lá vocês vão para alguns canais e tem o canal no YouTube. Aí dentro dos canais tem lá uma playlist de aulas que vocês vão ver essa aula. É uma baita aula, em pouco tempo. Ela é estimulação, a gente precisa fazer. Então alguns pontos que eu já citei aqui. Exercícios unilaterais. Exercícios com foco na contração excêntrica. Variação de estímulos. Por quê? Músculo biarticular. Trabalho flexão de joelho. Trabalho também extensão de quadril. Preciso ter variação de estímulos, tá? E olha só que interessante. Tem alguns estudos saindo aí sobre treinamento para oclusão vascular. Todo mundo que está aqui na live, não tem muita gente, mas vamos lá. Respondam só para mim assim, conheço, tá? Ou então não conheço. Quem aqui conhece o treinamento por oclusão vascular? Ou treinamento por restrição de fluxo sanguíneo? Ou CATSU Training? Ou treinamento por restrição de O2, tá bom? Deixem só aí, conheço ou não conheço, que aí talvez eu adentre um pouco mais sobre isso ainda nessa live. Tem também lá no YouTube uma aula sobre treino para oclusão vascular para reconstrução de LCA. E o mais interessante do treino para oclusão vascular, se ninguém responder, eu vou tocando como se todo mundo conhecesse o TOV, tá? Vamos usar TOV como a sigla para treinamento de oclusão vascular. Se alguém não conhece, pode falar aqui sem vergonha alguma, tá? Que a gente está aqui para aprender, está aqui para discutir. Quando a gente vai para estudos de TOV, a maioria deles avalia quadríceps. Boa parte deles, lesões de joelho ou dores de joelho. Mas boa parte deles avalia quadríceps. Por algum motivo eu recebi uma imagem agora aqui. É o
ex-colega da graduação zoeiro. Nicolas, você tá na live ou não? Tá. O comentário tá aberto agora, então se você... Ah, tá desativado, desculpa. Nossa. Tiozão aqui na live, né? Ativar comentários, ó. Agora sim. Vocês estavam aparecendo embaixo, achei que tava desativado. Vamos lá. Então eu vou repetir o que eu falei antes. Obrigado, Nicolas. Achei que você estava me zoando aqui. Galera, vou falar agora do TOV, da utilização do treino para oclusão vascular. Se alguém aqui tem dificuldade, fala, eu quero entender melhor sobre o TOV, treino para oclusão vascular, ou Catch Training, que aí eu adentro um pouco mais em como eu utilizo e como que isso pode ser utilizado no contexto clínico. Vamos lá, Nicolas, Zureta, os brabos. O TOV, né? É um tipo de treinamento que quando a gente busca estudos e tem uma revisão bem recente com meta-análise, avaliando isso em indivíduos pós-reconstrução da LCA. Só que quando a gente vai para os métodos dos estudos, a maioria deles é para quadríceps, que é o foco que a gente tem, né? Mas por que não utilizar o TOV dentro do contexto da musculatura posterior de coxa? Com foco em extensão de quadril, com foco em flexão de joelho. A gente foca muito no quadríceps. Por que não utilizar o TOV de uma outra maneira? O TOV, qual que é o mecanismo do TOV? O que o TOV faz, né? Mês de abril teve o congresso agora sul-brasileiro da SONAF e eu fui lá, junto com mais 2 colegas, apresentar o workshop sobre treinamento para oclusão vascular. O que o TOV faz? A gente usa o manguito por oclusão, como se fosse um manguito para aferir pressão, e você vai lá e faz uma espécie de garrote. Por que a gente usa o manguito e não utiliza uma corda, uma faixa, para a gente ter ideia de quanto que a gente está fazendo de garrote? Muito simples, a gente ter uma segurança maior. Tá? E aí, a gente faz ali um número determinado de pressão que deixa passar parte do sangue. E o que isso faz? Você reduz o aporte de oxigênio para aquela musculatura. Consequentemente, quando você vai fazer força, você vai fadigar antes. E quando você diminui o aporte de oxigênio, o que você faz? Você tira um pouco da ativação das fibras mais oxidativas, ou seja, fibras tipo 1, começa a jogar mais para fibras que não são oxidativas, que são anaeróbicas, que não precisam de oxigênio. Que tipo de fibras são essas? Fibras que aumentam a produção de força, fibras que aumentam a produção de potência, fibra que aumenta o volume muscular, hipertrofia. Então olha só que interessante. A gente usa isso no quadríceps, não usa isso no posterior de coxa. Por quê? Então é uma variação de estímulo também. É um método que a gente pode utilizar a mais e tendo uma periodização adequada, pode facilitar o nosso contexto clínico. Tá? Vamos lá. Eu já falei aqui todos os itens, vou resumi-los agora para vocês. Lesão muscular pós-reconstrução de ligamento cruzado anterior. São comuns. E por que a gente usa, na verdade, esses recursos no contexto clínico da reabilitação? Para a gente reduzir o risco pós-lesão. Então a gente tem principalmente 2 fatores. Um é o descondicionamento e a má conduta no que diz respeito ao retorno ao esporte. A terceira live foi sobre retorno ao esporte. Você não viu ainda? Não está mais aqui no Instagram, mas está lá no canal do YouTube. Tá? Então é uma oportunidade que foi uma live bem bacana mesmo. Tanto no que diz respeito a critério de retorno ao esporte, que isso é só fazer uma lista, né? Mas como ocorre realmente o processo de retorno ao esporte, isso eu citei um pouco mais por lá. Inclusive, dentro da mentoria do LCA, eu vou falar passo a passo, semana a semana. Eu vou falar critério por critério para a gente evoluir de maneira mais segura, para deixar esse cara o mais pronto possível para o retorno ao esporte. Sim, Nicolas, já vi também, cara. Já vi também galera na academia, né? Galera marombeira utilizando
faixa para ocluir. Só que aí você não tem segurança nenhuma, né? Vou confessar que a primeira vez que eu usei, eu era do programa da fisioterapia esportiva como aluno ainda de graduação e gostava muito do TOV. Gosto, né? Mas isso aqui vai revolucionar. Peguei a faixa de judô, a gente não tinha lá um manguito para colocar na coxa, né? Na virilha, região inguinal do paciente. A gente fez uma volta na coxa, ficou eu de um lado, o colega do outro segurando, sem ter ideia nenhuma de quanto de pressão que a gente estava fazendo. E uma das primeiras vezes que eu vi o TOV, não foi nem nas questões de publicações de artigo. Foi uma época que eu assisti algum conteúdo no YouTube e vi um médico bem conhecido utilizando dentro da academia com faixas. Não é um método tão seguro, tá? Não recomendamos isso de jeito algum. Vamos lá. Até perdi o que eu estava falando aqui. Então, é importante a gente ter um passo a passo no que diz respeito ao retorno ao esporte. Aí, a gente vai pensar no quê? O que a gente pode fazer para reduzir as chances de lá no final esse cara ter lesões recorrentes musculares. Não só lesão muscular, mas lesão recorrente, que é comum. A gente vai eliminar ao máximo, eliminar a chance de uma lesão muscular? Claro que não, o cara não toca esporte. Faz parte da lesão muscular. O que a gente faz é reduzir as chances. E como que a gente vai fazer isso durante a reabilitação? Como que a gente pode fazer? Vou adentrar ainda mais sobre isso lá na mentoria do clube do LCA, tá? Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, acabando a live, vai no meu perfil, clica em algum dos links que estão lá na bio, você vai encontrar. A gente vai utilizar, aqui eu vou dar uma lista para vocês, para o que a gente pode utilizar para reduzir essas chances. Vamos lá. Treino para oclusão vascular, é uma estratégia. Eletroestimulação focada em sistema tendíneo, uma outra estratégia. Exercícios com foco unilateral, para a gente ter mais controle realmente unilateral, para a gente trabalhar cada vez mais a simetria de um lado com o outro. Além disso, variar em estímulos. Por quê? Isquios tibiais, isquios tibia, biarticular. Não é só flexão de joelho, é extensão de quadril também. Tá? Variação de estímulos. E por último, exercícios excêntricos. Um outro ponto, já ia esquecendo. Se eu vou retornar um atleta para o esporte de sprint, tem que treinar sprint com esse cara. Vai para a esteira fazer sprint intervalado. A esteira só vai a 18 por hora, vai para a rua. Vai ser exposto aos sprints. À medida que a gente vai expondo esse indivíduo ao sprint, a gente faz um mecanismo protetor, que está lá nas leis, né, de capacidade de demanda. Se a gente liberar esse cara sem um treino específico, sem uma capacidade adequada, quando ele for para a demanda do esporte, é lesão. Tá? Então, um sexto item, vou chamar de bônus aqui, é treinar sprint. Eu adoro treino intervalado, cara. Vamos periodizar bem? Dentro de uma semana vai ter 2 dias, pelo menos, de estímulos de sprint. Acabou as sessões, acabou o tratamento, vai lá para a esteira fazer treino de sprint. Eu gosto de fazer, desde o início, uma atividade intervalada, para ele já ir recuperando a parte cardiorrespiratória. Não só aquele trotezinho na esteira de 5 a 10 minutos para aquecer, não. Primeiro, obviamente, melhorando a qualidade da corrida dele, depois aumentando a velocidade e já ir retreinando para a sua atividade, para o seu esporte. Então, 6 itens. 6 itens que são importantes no que diz respeito à prevenção de lesões de posteriores de coxa. Outro ponto importante. Liberou, tem que continuar fortalecendo, cara. Acompanha esse cara por um período. Conversa com ele, olha. Interessante a gente acompanhar seu retorno ao esporte para que de fato você consiga retornar a sua performance. Para que de fato a gente tenha um retorno ao esporte mais seguro. Normal você sentir dores. E é normal, tá? Normal você sentir dores. Normal você talvez não se sentir tão confiante ainda. Vamos trabalhando um pouco junto ainda. Trabalha com esse cara do lado. Faz o fortalecimento que tem que fazer. Orienta ele. Porque esse cara vai precisar do pós-tratamento também. Pós-retorno ao esporte para que ele consiga retornar a performance.
já expliquei bastante. Tenho ali nas últimas postagens aquela imagem clássica de reabilitação e de performance, onde o retorno ao esporte ocorre de maneira gradual e depois do retorno ao esporte, a gente tem o retorno à performance. Acompanhe esse cara por um período ainda, vê como que ele vai responder. Tá? Tudo que a gente quer evitar é uma lesão muscular. Claro, a gente quer evitar outras coisas, mas a gente não quer outro tipo de lesão após uma reconstrução de LCA. Então, galera, 6 itens para a gente prevenir as lesões musculares pós-reconstrução da LCA, 6 estratégias para que a gente consiga ter isso de forma mais segura. Galera, eu vou finalizando a live por aqui. O que eu vou deixar de último recado para vocês? Para quem está aqui na live e ainda não está lá no grupo, na comunidade do Clube do LCA, quando acabar a live, vai correndo na minha bio, tá? Vai correndo ali na bio do Instagram e clica em um dos links da mentoria, tá? Você vai cair lá na nossa comunidade. Outro recado importante, a gente vai entrar agora na última semana do primeiro lote da mentoria do Clube do LCA. A última semana, a partir do dia 31 de agosto, depois do dia 30, o valor vai voltar para a normalidade e não vai ter mais o acesso ao meu curso de avaliação, prevenção e tratamento das lesões de joelho. Então até dia 30, até sexta-feira que vem, ou enquanto durarem as vagas, você ainda vai ter R$400 de bônus, ou seja, R$400 de desconto, e você vai ter acesso por um ano do meu curso de avaliação, prevenção e tratamento das lesões de joelho, que é um curso que vale mais de R$500, ou seja, você vai ter quase R$1.000 aí de bônus, aproveitando o primeiro lote. Tá bom, galera? Finalizando a nossa penúltima live. Quinta-feira que vem a gente se vê novamente. Não lembro exatamente o tema, mas estarei aqui no mesmo Instagram e no mesmo horário. Valeu, até a próxima.